Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Caroline Arnold. No vídeo de hoje, eu vou estar falando mais um pouquinho do meu estágio híbrido de extensão. Sou aluna do curso de licenciatura em Geografia da Uninter, do Polo de Barracão, Paraná. Então, nos vídeos passados, eu comecei falando sobre a formação do planeta Terra, sobre os movimentos, do planeta Terra, como, por exemplo, de rotação, translação, a inclinação do eixo terrestre, sobre as linhas do Equador, Trópico de Câncer, Capricórnio, sobre relevo, os agentes modificadores do relevo. Eu estive falando sobre vários fatores que interferem, no planeta, sobre o clima, sobre o tempo, sobre vários fatores que são muito influenciadores, tanto na questão do dia e da noite, das estações do ano, tudo isso. E agora, seguindo esses vídeos do meu estágio híbrido de extensão, eu estarei falando sobre biomas, tá? Vou começar falando sobre os biomas mundiais, E após eu vou estar falando sobre os biomas brasileiros, sobre os biomas do nosso país, do Brasil. Mas, enfim, o que é bioma? O bioma, de acordo com o IBGE, pode ser definido como um conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais como clima, relevo, características geológicas parecidas, e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. Então, ou seja, um bioma, ele vai ser analisado as espécies tanto da fauna quanto da flora, as espécies de animais e de vegetais, de plantas, o clima, se é um clima frio ou quente, se é um clima seco ou chuvoso, se é um clima que possui umidade ou não, tudo isso, tá? Se é um relevo plano ou se é um relevo acidentado, tudo isso vai fazer parte de determinado bioma. O bioma também, ele pode estar presente não em apenas uma localidade do mundo, do planeta Terra. O mesmo bioma, ele pode estar presente em determinados locais do mundo, mas esse bioma, para ele estar em vários locais do mundo, ele vai ter que ter um clima em ambas as regiões, um clima parecido ou igual, com as mesmas espécies de animais e de vegetais, com o mesmo relevo, se for acidentado ou plano, tudo isso vai interferir na questão do bioma, tá? E ele tem que ser analisado todos esses fatores para se dizer se é um bioma de tundra ou se é um bioma equatorial, se é um bioma de deserto, se é um bioma de savana, tudo isso, tá? É comum vermos em livros e materiais didáticos a adoção do conceito de bioma como sendo sinônimo de ecossistema. Contudo, diferentemente do ecossistema que leva em consideração as interações entre os seus elementos, a classificação de bioma engloba essencialmente as características da vegetação, da fauna e do ambiente que estão inseridas. Então, mais uma vez, reforçando, que o que vai definir determinado bioma são as espécies de animais e vegetais e também a questão do clima, do ambiente, do relevo, tudo isso. Porque, por exemplo, um canguru, ele não vai sobreviver numa área de calotas polares, e tal, de muito frio, de gelo, Não, o canguru, por exemplo, é lá da região do deserto, Já um urso polar não vai sobreviver numa região assim quente como o deserto, Ele vai precisar de uma região fria, tudo isso, Cada animal tem o seu organismo, o seu organismo definido, adaptado para determinada região, para determinada vegetação, para tudo isso. Essa é a questão
também é a questão de adaptação, né, de cada animal para cada localidade do mundo, né? Então, como a classificação em bioma leva em consideração as características das formas de vida e do ambiente, um bioma, na maioria das vezes, ocupa grandes extensões do espaço geográfico, incluindo diversos ecossistemas. Um exemplo disso é a Mata Atlântica, a floresta tropical do Brasil, que ocupa uma grande extensão de terra na faixa litorânea do país, indo do Piauí ao Rio Grande do Sul, e agrega vários ecossistemas, como a Mata de Araucária, os campos de altitude, as restingas e os manguezais. Ou seja, um bioma pode estar em diversos locais, né, com outras florestas, digamos assim, englobadas dentro dele, né? Mas então, os principais tipos de biomas encontrados no planeta são a tundra, a taiga ou floresta boreal, floresta temperada, floresta equatorial ou subtropical, floresta tropical, savanas, os campos, desertos. Essas são os principais biomas do mundo, tá? A seguir, a gente vai estar falando um pouquinho de cada bioma, tá? Começando pela tundra. Então, a tundra, ela localiza-se no extremo norte e sul da Terra, sendo muito encontrada no norte do Canadá, da Europa e da Ásia e nas partes descongeladas da Antártica. Por estar localizada nas zonas polares, apresenta as temperaturas mais baixas do planeta. Pouca pluviosidade e dias e noites com longa duração, dependendo da estação estudada. No inverno, por exemplo, então, as noites elas são mais longas, né, muito longas, e no verão é o contrário, o dia que é bem longo. Por conta da inclinação do eixo terrestre, né? Se o eixo terrestre estiver inclinado para, digamos que para um lado, vai ser mais dia do que noite, né? E vice-versa. Então, a tundra possui temperaturas muito baixas. Ela está localizada no Canadá, na Europa, na Ásia e nas partes descongeladas da Antártica. Como na maior parte do tempo o solo é recoberto por gelo, a vegetação é escassa, composta principalmente por musgos e por animais adaptados ao frio, como os ursos polares, no Ártico, pinguins na Antártica, ou animais que migram para essa região atraídos por sua escassa vegetação no verão. E lembrando que a tundra tem muitos outros animais, né, que durante o verão eles até vivem lá na tundra, mas no inverno eles acabam migrando para outras regiões um pouco mais quentes, né? A tundra, então, ela abrange países como Rússia, Groenlândia, Noruega, Finlândia, Suécia, Alasca e Canadá. E temos também dois tipos de tundra. A tundra ártica, que ela é caracterizada pela latitude. A tundra ártica é encontrada nas regiões mais frias do Antártico, próximas ao Polo Norte. E temos também a tundra alpina, que é caracterizada pela altitude e com clima mais ameno que a tundra ártica. A tundra alpina é encontrada no alto das montanhas chamadas Alpes, sendo destituídas de árvores devido aos fortes ventos que atingem a região. Então, por conta dos fortes ventos, lá na tundra também, que não existe muita árvore, né? Mas são gramíneas, arbustos, né? Então, na tundra, os ventos são muito fortes, com baixo índice pluviométrico, então chove pouco. O clima que caracteriza as regiões em que se desenvolve a tundra é o clima polar, ou seja, seco, com frio intenso na maior parte do ano.
A tundra é composta de 2 estações, verão e inverno, né? O verão é um curto verão, que possui cerca de 2 meses apenas. Nessa época do ano, os dias são longos, podendo atingir temperaturas de no máximo 10 graus Celsius. Já ao contrário, o inverno possui cerca de 10 meses, então é quase só inverno, né? O qual apresenta dias mais curtos e com temperaturas negativas que podem atingir menos 40 graus Celsius. Então, a fauna e flora da tundra possui diversos animais, né, que fazem parte dessa paisagem, onde muitos vivem na tundra somente no curto verão, como já citei, porque no inverno acabam migrando para outras regiões mais quentes, né, porque é uma região muito fria mesmo. Né? Imagina 40 graus negativos, né, podendo atingir 40 graus negativos, é muito frio mesmo. Assim, além dos inúmeros insetos na tundra, há lobos, ursos, alces, renas, cabras, roedores, raposas, lebres, perdizes, corujas, dentre outros. Então, apesar de todo o frio, ainda tem uma grande quantidade de espécies de animais, né? É curioso notar que muitos animais que sobrevivem na tundra possuem uma coloração de pelagem decorrente da mudança de paisagem, ou seja, eles usam como proteção, né, como camuflagem. Durante o inverno eles possuem uma pelagem mais branca, né, podendo se camuflar na neve, e durante o verão uma coloração mais amarronzada, né, mais escura. Da mesma maneira, a flora da tundra é variada, mas, né, não existem árvores maiores, justamente pelos fortes ventos. No entanto, alguns tipos de vegetais adaptados ao clima polar se desenvolvem no bioma. Então, temos como exemplo os arbustos, ervas, líquens, musgos, gramíneas. Além disso, é possível encontrar pequenas árvores esparsas que sobrevivem ao clima. Então, são bem poucas árvores, né, por conta dos fortes ventos, mas encontram-se, sim, árvores de pequeno porte, geralmente, né. A palavra tundra, na língua finlandesa, ela significa planície sem árvores, enquanto que na língua russa significa terras elevadas ou região montanhosa desprovida de árvores. Então, em ambas as línguas, né, significados, quer dizer que tem poucas árvores, né? Então, esse foi o nosso bioma tundra. Agora a gente vai falar sobre a taiga ou floresta boreal. Então, a taiga ou floresta boreal, ela também pode ser chamada de floresta de coníferas, por conta das árvores, né, que digamos que são em forma de cone. Nesse bioma, a exploração madeireira para a fabricação de papel é uma das principais causas de sua devastação. Atualmente, há iniciativas de reflorestamento que buscam reverter essa situação. Então, mais uma vez, né, o ser humano interferindo na vegetação nativa. Então, a taiga ou floresta boreal, ela localiza-se em latitudes elevadas ao sul das áreas de tundra e ocorre na maior parte do território canadense, no norte da Europa e da Rússia. A vegetação é pouco diversificada, sendo composta principalmente por coníferas que possuem suas folhas em forma de agulhas, recobertas por uma cera que conserva a umidade e o calor, evitando assim o seu congelamento no inverno. A fauna é composta por diversas espécies de insetos, aves, renas, alces, veados, ursos, raposas e morcegos. Então, quanto à vegetação da taiga ou floresta boreal, a questão das árvores serem coníferas, né, e que possuem folhas em forma de agulhas, tudo isso é uma questão de adaptação, né, para essas árvores elas não
elas conseguirem conservar calor e umidade durante o inverno, né? E isso faz com que essas árvores não congelem durante os frios invernos. O clima nessa região é subártico, caracterizado por inverno muito frio, longo e seco, com temperaturas que chegam a menos 50 graus Celsius. O verão é curto e úmido, os dias são mais longos e as temperaturas podem chegar a 20 graus Celsius. As chuvas são pouco frequentes. Durante o verão, ocorre degelo, formando lagos, pântanos e brejos. O solo é raso, pobre em nutrientes e coberto por folhas. Então, a taiga, ela é bem parecida com a tundra, né? E as duas acabam, digamos que, fazendo divisa, né? Acabam se encontrando. A taiga transforma-se em tundra à medida que se aproxima do Polo Norte. Há entre esses biomas uma zona de transição, onde pouco a pouco o colorido das coníferas é substituído pelas gramíneas e arbustos baixos da tundra. Na taiga, as principais coníferas encontradas são os pinheiros, abetos, laríceos e espruces. Essa vegetação possui algumas adaptações para sobreviver em regiões frias. Então, como eu já falei, as folhas, né, das árvores com esse formato de agulhas, elas permanecem vivas durante todo o ano e não caem. Assim, podem começar a realizar fotossíntese logo que a luz solar aumenta, não havendo gasto de energia para produzir novas folhas. No entanto, algumas coníferas possuem folhas caducifólias, que caem durante o inverno, para evitar a perda de água. É o caso dos laríceos. Então, cada planta, né, cada espécie com a sua adaptação, né? Cada uma aprendeu a viver nesse ambiente, né? E não são todas também que sobrevivem nessas localidades de tanto frio, né? A forma de cone das árvores, com os galhos apontando para baixo, evita que a neve se acumule e danifique os ramos e folhas. As folhas são revestidas por uma resina que protege seus tecidos do frio, como eu já disse, ajudando a manter a umidade e o calor, né? Outra adaptação é o pequeno tamanho das folhas. Elas são folhas pequenas, né? E isso acaba reduzindo a perda de água por transpiração. A flora da taiga é pouco diversificada devido às baixas temperaturas. As árvores crescem próximas umas das outras, formando uma densa cobertura impedindo a penetração de luz solar intensa. Assim, a vegetação rasteira é pouco representada, sendo constituída por musgos, líquens e alguns arbustos. Então, essa foi a flora da taiga, né, da floresta boreal, floresta de coníferas. Agora, a fauna. A fauna é composta principalmente por mamíferos, como, por exemplo, renas, alces, veados, linces, esquilos, coelhos, lebres, lobos, ursos polares e etc. Diversas aves, né, também migram para esse ambiente durante o verão, porque são atraídas pela abundância de insetos que se multiplicam ali nos pântanos formados pelo degelo, né? Outros permanecem. A maioria dos animais migra para regiões mais quentes ou hibernam durante o inverno. Então, como o inverno é muito frio, alguns animais eles acabam migrando para regiões mais quentes e outros, né, como os ursos, por exemplo, eles hibernam. Outros permanecem na taiga, sendo protegidos do frio através de pelos, né, penas, peles espessas. Alguns mudam de coloração para adaptarem-se, como o arminho, que é um pequeno mamífero carnívoro, que é castanho escuro no verão e torna-se branco no inverno, camuflando-se para se proteger dos predadores. Embora a taiga permaneça inalterada pelo homem em muitas regiões, visto que as condições ambientais são diversas, outras áreas são intensamente exploradas. Então, como eu já citei no início, né, por conta do alto valor comercial para a produção de papel, né? Então, essas árvores continuam sendo muito
utilizadas para se produzir papel. Além disso, a mineração é uma atividade que também vem causando impactos negativos sobre esse bioma. Então, essa é a floresta boreal ou taiga. Agora vamos para o próximo bioma, que é a floresta temperada e subtropical. Então, a floresta temperada e subtropical. A floresta temperada, como o próprio nome já diz, ela é encontrada em locais com clima temperado. E ela é encontrada, então, no centro da Europa, no sul da Austrália, no Chile, no leste da Ásia, principalmente na Coreia, no Japão e algumas partes da China e no leste dos Estados Unidos. Nessa floresta também é chamada de floresta decídua, temperada, ou de floresta caducifólia, porque as folhas caem no fim do outono. Então, o clima apresenta um clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas. Na floresta temperada, o verão é quente e úmido, enquanto o inverno é frio e pode apresentar neve. A decomposição das folhas que caem no inverno garante a riqueza de nutrientes no solo, o qual adquire uma coloração mais escura. Devido às diferenças no clima durante o ano, os animais e plantas apresentam estratégias de sobrevivência para cada estação. Assim acontece, né, em todos os biomas, os animais eles acabam se adaptando e encontrando estratégias, né, para a sobrevivência. A flora da floresta temperada ela é composta por 3 grupos principais de árvores decíduas, coníferas e de folhas largas. As folhas variam sua coloração durante o outono, indo de avermelhadas até tons de marrons e dourados. Logo no início do inverno perdem suas folhas, como forma de reduzir o metabolismo, que só voltam a aparecer na primavera. Entre os exemplos de árvores das florestas temperadas estão os bordos, carvalhos, castanheiros, faias e olmos. As árvores coníferas têm esse nome porque as sementes se desenvolvem em forma de cone. Essas árvores também são chamadas de sempre-vivas porque são verdes em todas as épocas do ano. São exemplos de árvores coníferas os abetos e cedros. Além das árvores, a cobertura vegetal também apresenta arbustos, plantas herbáceas e rasteiras. A fauna da floresta temperada ela é bastante variada. Nesse bioma são encontrados javalis, gatos bravos, linces, lobos, raposas, aves de grande porte, ursos, esquilo, veados. Então é uma fauna bastante variada. Por conta da definição clara das estações, né, tem as estações bem definidas, há animais que têm comportamento peculiar no inverno, como os ursos, que hibernam, e os esquilos, que armazenam comida. Há ainda os animais de hábitos noturnos, como os morcegos, corujas, gambás, e devido às particularidades das regiões, a ocorrência de animais varia de floresta para floresta. Animais como marsupiais, ursos coalas, gambás e cangurus são comumente encontrados na Austrália. Já os cervos, ursos, leões da montanha e coelhos vivem nas florestas temperadas do Canadá e dos Estados Unidos. Ursos pandas gigantes e pandas vermelhos são característicos da China. No Canadá e nos Estados Unidos, ursos, cervos, leões da montanha, coelhos, linces, pica-paus e aves menores são típicos nesse bioma. Já na China, espécies ameaçadas como pandas gigantes e pandas vermelhos sobrevivem na floresta temperada. Então, a floresta temperada ela apresenta uma fauna bastante variada, e de uma floresta temperada para outra floresta temperada
encontram-se diferentes espécies de animais, né? Sendo o mesmo bioma, mas com o clima, né, a vegetação um pouquinho diferenciada, acaba apresentando diferentes tipos de animais, mas é o mesmo bioma, né? A mesma floresta temperada. Porém, né, a floresta temperada e subtropical, ela é menos densa que as florestas tropicais e equatoriais, e possui menor diversidade de espécies vegetais e animais em relação a essas florestas. O verdadeiro motivo das florestas tropicais e equatoriais ter maior variedade tanto na flora quanto na fauna é a questão mesmo das temperaturas, né, do clima, porque as temperaturas não são tão frias, então é mais fácil dos animais se adaptarem à floresta equatorial e tropical do que as florestas temperadas e subtropicais. Após intensa devastação, os fragmentos de florestas temperadas que restaram têm sido transformados em reservas protegidas. Então, essa é a floresta temperada e subtropical. O vídeo de hoje era isso. Nos próximos vídeos, né, nas próximas aulas, a gente vai estar tratando de diferentes tipos de biomas, né? Vamos estar caracterizando, né, os demais biomas do mundo e após a gente vai ver os biomas do Brasil. Até lá!